está? Melhor agora, seja muito bem-vindo. Agradeço muito aí mais esse convite. Sempre um enorme prazer estar com vocês aqui. Sempre sou muito bem recebido. Sandra, toda a equipe aí, muito obrigado mesmo. Porque ele vem de longe. Não tão longe, mas é Mantiqueira logo ali, né? Quanto tempo de viagem? Hoje eu vim de Campos, do Jordão, 2h30, tranquilinho. Para vir, aí vem depois mais 2h30 para voltar. E o que você trouxe de lá pra gente? Hoje a gente vai fazer uma costelinha com barbecue de goiabada e purê de mandioquinha, mas trouxe pra gente degustar na mesa uns queijos e outras coisas pra gente comentar também. E uma curiosidade, né? É casca ou é semente? É uma semente, a casca de uma semente, que é a cacheta, que é bem típico da região onde eu tô lá, da cidade de Gonçalves, Paraisópolis, São Bento do Sapucaí. Que usa para dar polimento aos queijos. Exatamente, esse acabamento final dos queijos artesanais locais, eles utilizam, então é um elemento, mais um elemento dessa nossa cultura local da Mantiqueira, né? Resgate. Sim, muito importante, né? A gente trazer manutenção para essas nossas culturas. Sim, não deixar minguar e sumir, né? Vou dar os ingredientes então. Vitor Pompeu, chefe de cozinha, vai fazer costelinha de porco ao barbecue de goiabada. Para a costelinha, você vai precisar de 1 kg de costelinha de porco, 30 ml de azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Para o barbecue de goiabada, que é um molho à base de goiabada, você vai precisar de 200 gramas de goiabada picada, 100 ml de água, 100 ml de vinagre e 20 ml de essência de fumaça. Para o purê de mandioquinha, 800 gramas de mandioquinha, 2 dentes de alho, 1 xícara de chá de leite integral, meia xícara de chá de creme de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, meia xícara de chá de queijo, parmesão ralado, sal e pimenta a gosto. Nada muito complicado, né? Tudo simples, a minha cozinha, ela é simples, saborosa, mas a gente procura ter comida de verdade, né? Então, me dá um minutinho que eu já venho. Vitor Pompeu, então aquela culinária clássica, gostosa, que sempre cai bem e que tem história, certo? Com algumas inovações, mas remetendo aí essas origens, né? Perfeito. Podemos começar, meu querido? Vamos começar. A gente vai começar pelo molho, Regina. Então, simples, nosso barbecue de goiabada. A gente vai partir com a goiabada, a água, aproximadamente 100 ml de água, o vinagre e um toquezinho da essência de fumaça para dar esse defumadinho. Se não tiver essência de fumaça em casa, dá para colocar aquele corinho do bacon que ele ajuda já a trazer esse defumadinho, que é o que a gente quer nesse barbecue, tá? Qualquer vinagre? Qualquer vinagre. Esse aqui é de maçã, mas qualquer vinagre de arroz, de álcool, vai trazer essa acidez que a gente quer. A gente vai simplesmente misturar esses itens, fogo médio. Então, ó, comecei colocando a água, mas é todos juntos basicamente. Vou colocar a água, a outra. Vou colocar a nossa goiabada que já está cortada. A gente já traz ela cortada para facilitar esse derretimento. Ela vai virar um creminho. Um creminho, um barbecues mesmo, né? Uma geleinha bem, né? Um ponto de uma geleia. E se for colocar o corinho do bacon, coloca o quê? Um quadradinho assim? Ah, pode colocar mais. Pode colocar um pouquinho mais, porque ele vai trazer de forma mais delicada essa defumaçãozinha. E depois tira? E depois tira. Antes de servir, tira. Tá? E o vinagre. A nossa base do molho é super simples. Vou pedir aqui ajuda para Sandra, minha Sandrinha. Amiga. Boa tarde, Sandrinha. Boa tarde, pessoal. Obrigado por todo o suporte. A Sandra é sempre incrível aí nos bastidores, nas cozinhas. E aí, ó, vou deixar essa mistura então, goiabada, vinagre, essência de fumaça, só apurar. E um pouco de água para dar esse ponto. Eu vou deixar apurar, a gente vai ferver ele aqui suavemente até chegar no ponto que a gente quer. Bem simples esse processo, tá? Ele ainda vai derreter e vai dar o ponto que a gente quer, bem aveludadinho. Tá bom. Na outra panela, a gente vai começar o nosso purê. Então, eu já trouxe a mandioquinha cozida. Eu cozinhei ela na panela de pressão, 5 minutinhos na panela de pressão. Vai ficar num ponto bem delicadinho. E aí, detalhe, Regina, eu já gosto de cozinhar os 2 dentes de alho que a gente mencionou. Na pressão. Eu já cozinho na pressão. Então, eu não preciso refogar. Ele já vem cozido aqui junto com essa mandioquinha. E aí, numa panela, vou acrescentar essa mandioquinha. E a gente vai dar o ponto que a gente quer com o leite e com o creme de leite. No final do processo, eu vou acrescentar as nossas 2 colheres de manteiga integral. Sempre aquele cuidado. Se for com sal, só toma cuidado para ajustá-los, né? Para estar consciente disso. Pode ser com sal ou sem sal, sem problema nenhum. Então aqui, ó, se eu quiser um purê mais liso,
mais delicadinha, eu posso passar ela até numa peneira, ou num espremedor, ou numa peneira. Ou, nesse caso aqui hoje, eu vou trazer ela mais rústica, então eu vou deixar ela desmanchando durante esse processo de cocção. Ela vai ganhando sabor. Com alguns pedacinhos. E vai ficar com alguns pedacinhos até o final. Perceptíveis, tá. Vou ajustar um pouquinho, colocar um pouquinho mais de leite, ela vai ficar apurando aqui aos poucos. Então, ó, enquanto isso aqui é o nosso barbecue. Já ferveu? Já começou a ferver, então, ó. Deixa eu ver quem tá pegando, mostrando lá, ó. Aqui já, ele vai começar, ó. Vai começar a ferver, vai começar a desmanchar essa nossa goiabada. Então a gente tem esses dois processos simultâneos aqui, barbecue e purê de mandioquinha. Posso fazer a mais esse barbecue e deixar na geladeira? Esse barbecue ele dura bastante, perfeito. Porque ele tem um teor de açúcar bom, ele conserva bastante na geladeira. Se for conservar e fazer com aquele corinho do bacon, pode até deixar ele lá. Deixa ele guardadinho, só na hora de servir não põe ele para ficar mais delicado. Então aqui o nosso purê ele vai chegar no ponto, a gente vai mexendo e desmanchando essa nossa mandioquinha até chegar no ponto que a gente quer. E vou deixar a manteiga e o nosso queijo por último. Tá? Engraçado, o cheiro do vinagre é o que mais desprende, né? Ele desprende primeiro, Bateu aqui um aroma do vinagre. Perfeito, ele desprende bem mesmo. Então, tranquilo por enquanto, né? Tranquilo, fácil por enquanto, né, tranquilo. Regina? Vou esquentar bem aqui, ó, a nossa frigideira. Então tem uma frigideira larga, muito bonita por sinal. A gente vai esquentar bem ela, enquanto isso eu vou temperar a nossa costelinha. Deixei para temperar na hora, Regina, mas o ideal é a gente conseguir temperar pelo menos uma meia horinha antes. Simples os temperos, a gente pode diversificar, pode trazer outros itens também para compor sabor, mas aqui eu vou de sal e pimenta e um fio de azeite já na costelinha. Posso trazer algumas ervas? O que tiver no quintal, o que tiver na nossa hortinha, um alecrim, um tomilho vai muito bem aqui, um louro também iria muito bem, mas aqui eu vou só nessa simplicidade. Sal e pimenta. Sal e pimenta. Feito. Então, ó, tô temperando principalmente a parte da carne, posso até agregar e devo agregar para cá. Tem bastante carne essa costelinha? Tem bastante, bem gordinha essa aqui. É costelinha lá? Produtor local? Essa aqui é lá da região. Essa aqui, na verdade, é do Vale do Paraíba. E aí, ó, vou pôr um fiozinho já para agregar essa gordura também. Aqui eu tô usando azeite, pode ser qualquer óleo vegetal. Um fiozinho mesmo. Um fiozinho mesmo. Na carne eu vou ser um pouquinho mais generoso. Mais um fiozinho. Feito. Nossa costelinha temperada. O ideal é deixar meia horinha antes. Uma meia horinha na geladeira, ela repousando para ela agregar mais sabor. Aqui a gente trouxe esse momento em conjunto. Ó, vai na sequência. A Sandra já remanejou aqui para mim. Vou esperar tá bem quente essa panela. A Sandra manja tudo aqui. Sandrinha, você viaja sozinha também, né? É, viaja. Mas viaja também em grupo. Mas você vai sozinha e encontra um grupo ou você vai sozinha? Vou sozinha. Sozinha? Pra onde você já foi sozinha? Onde eu fui? Sozinha, você? Sozinha. Fui para Foz do Iguaçu. Eu também fui sozinha pra Foz. E Gramado. Que maravilha. Maravilha, Gramado. E quanto tempo você ficou em Foz e em Gramado? Uma semana em Gramado e uma semana em Foz. Uma semana sozinha? Não, mas assim, eu fui uma vez, depois eu fui novamente. Eu não fiz assim as duas, sabe? Entendi. E você fica uma semana sozinha ou você faz amigos? Faço amigo, é uma maravilha. Aí dentro ali mesmo, sabe? Vai tomar um cafezinho. Aí um casal foi uma maravilha em Foz. Até hoje eu tenho amizade com eles. Eu ia falar, eu acho mais fácil fazer amigos quando a gente viaja sozinha do que quando a gente está acompanhada. É verdade. E eles ficam pra vida da gente, né? Fica. Eu até fui ver o bebezinho que nasceu, sabe? Fiz amizade, assim, uma maravilha. E pra fora do país você viaja em grupo, mas vai sozinha? Eu viajo em grupo. Fico no single, sabe? É só uma pessoa. Por quê? Ai, tão gostoso chegar à noite em casa, no hotel e ir pro seu quarto sozinha. Nossa, maravilha. É uma tem gente que tem pânico, fala, ai, do viajar sozinha. Não, pânico não. É uma maravilha, um alívio, assim. Eu quero falar assim. É uma maravilha, não é? É um alívio. Dá uma desconectada, né? Dá uma desligada do... Você já viajou sozinho ou não? Já viajei sozinho. É muito bom também. Ultimamente, em família sempre, né? Com a esposa, com as filhas. É porque tem um período que a gente tem que viajar em grupo por conta da família. Mas chega uma hora, os filhos criados, a gente vai sozinha mesmo. Eu tenho um casal de amigos, a Sandra e o Odair, eu viajo sempre com eles, assim. Eu gosto muito. Aí vão vocês três? Vamos.
Mas você fica no seu quarto sozinha. Fico sozinha. Arrasou, Sandrinha. É uma benção. Perdão, tá desviado. Mas a gente vai fazer a pauta sobre isso e a Sandrinha viaja muito sozinha. Ó, tempo perfeito pra panela esquentar. Panela esquentou bem, tudo planejado. Tudo planejado. Aí, ó, fiozinho de azeite aqui. Não tem problema nenhum cozinhar com azeite. Então a panela tem que estar bem quente. Nossa, esse fogão ele é potente. Aí, ó, esse barulhinho que a gente quer. E fumacinha também, ó. Então tá bem quente mesmo. Obrigado, Sandra. E aí a gente vai selar, principalmente esse lado da carne, da carne dela, para depois a gente levar ao forno. Aí o nosso processo do forno é uma cocção bem lenta. Por 3 horas a gente vai assar em um forno mais moderado. Então aqui a gente vai ter uma coloração bem interessante. Os nossos outros elementos aqui, ó, já estão, nosso barbecue, ele já está pronto praticamente, praticamente né, está terminando de derreter os últimos pontos aqui da nossa goiabada, mas ele vai trazer essa acidez, essa doçura, né? É um prato agridoce, essa mistura. Se não quiser, não coloca o barbecue. Se não quiser, não coloca o barbecue. A costelinha, pode colocar uma colher de manteiga, fica bem legal. Lá no restaurante a gente serve esse prato com barbecue, mas a gente também tem a versão dela finalizada na manteiga só. Tem gente que não gosta do agridoce. Gente que não gosta do agridoce, então dá pra compor. Mas o purê de mandioquinha traz um aveludado super legal e aí, né, não tá dentro do agridoce. Então aqui, ó, a gente vai dar uma coloração bem Você colocou a carne para baixo, Coloquei então, a carne para baixo. É a parte que eu quero que ganhe cor mesmo, que ganhe esse dourado aí, que vai trazer um sabor, vai trazer uma textura também. E aí a Sandrinha já deixou ali uma assadeira preparada. Daqui a pouco a gente vai tirar. É da família da panela essa assadeira, não é? É, da mesma família daquela frigideirona. É, exatamente. Não sei da onde que ela é, mas... É de ferro. É de ferro, mesmo material. E aí, Regina, a gente vai a gente não... durante esse período de 3 horas de cocção no forno, depois que ela selar, para não queimar a carne de baixo para cima, a gente vai colocar um fundinho aqui ou de caldo de legumes ou de um caldinho do próprio porco, tá? Então aqui, ó, poderia ter feito um caldo com cenoura, cebola, legumes neutros que a gente tem em casa simplesmente para proteger a carne, e esse caldinho depois ele vai se formando, vai potencializando o sabor. A gente pode também e deve usá-lo para outras preparações. Dá para virar um pirãozinho, uma sopa, enfim. 3 horas no forno. 3 horas no forno. Temperatura do forno, e precisa de papel alumínio? Precisa de papel alumínio. A gente vai colocar um papel alumínio para esse primeiro momento. Depois dessas 3 horas de forno, a gente tira do forno e aí vai pincelar o nosso barbecue e voltar mais meia horinha para dar aquela corzinha, aquela coloração especial que a gente quer do barbecue também. E forno então bem baixinho, porque 3 horas é tempo, hein? 160 a 180 graus, então do médio para baixo. Aqui, Regina, ó, como o nosso purê ele tá mais grossinho, eu vou dar uma alongadinha, por isso que eu deixei um pouquinho de leite a mais, para dar uma alongadinha, ajustar a textura que eu quero. Nossa mandioquinha já tá com essa carinha rústica que eu queria mesmo, mas já tá terminando de desmanchar. Bem amarelinho, né? Bem amarelinha. Então eu gosto muito, né, como você ressaltou, eu gosto muito de trabalhar com esse regionalismo da mantiqueira. E a gente tem uma série de itens que são nativos, mas a gente tem uma série de itens que foram regionalizados, que hoje já representam também essa autenticidade. Então, a mandioquinha é um exemplo. Ele é um produto andino, mas que já está na nossa região há muito tempo. Teve uma vez que eu trouxe o tomate de árvore, que eu lembro que você provou, que também é um item que veio de fora, mas está muito presente nos quintais da mantiqueira, no nosso entorno. E aí a gente tem outros itens, como goiaba, que é uma fruta nativa da nossa região também. Essa goiabada é de lá? Essa goiabada é de Brasópolis. Ela é cidade vizinha. Brasópolis. Depois de Paraíso. Paraisópolis. Depois de Paraisópolis. Então tá todo ali no nosso entorno. Aqui, ó, vamos ver já a coloração da nossa carne. Vamos ver como é que está, ó. Nossa, tá um perfume. O perfume já tá tomando conta do estúdio. Ó, então, ó, já ganhou uma cor legalzinha. Vamos deixar o outro lado também. É que ela tá muito bonita por fora, mas por dentro tá crua, então precisa do forno. Por isso que a gente vai pro forno. E se eu quisesse só na panela, no pinga lá, sabe, no também pinga? Também daria. Também ia demorar. Também ia demorar. Panelinha tampada e aí pingando uma aguinha ou um caldinho de legumes ou um caldinho do porco para chegar nesse ponto final. Qual a diferença de sabor fazendo assim, dessa maneira que você acabou de descrever, no fogão ou no forno? Os dois ficam muito bons. No pingue frita, né, como muitas pessoas chamam, ela vai reduzindo esse molho ali que vai se formando, né? Então fica muito interessante também.
O forno ele traz outra distribuição de calor diferente. Eu imagino que vai desmanchar. Então vai ficar, espero que esteja nesse ponto aí que vocês vão provar, hein? Espero que seja aprovada por você e para os nossos colegas. Então, e aqui, ó, principalmente a carne que já está selada, aí a gente já vai fazer esse processo. Vou abaixar aqui para não passar o ponto. Você precisa de uns minutinhos ou tá mesmo no tempo certo? Tá no tempo certo. Tá no tempo certo? Tá bom. Tá no tempo certo. Daria para deixar mais um pouquinho, mas tá no tempo. Tá bom. Tá no tempo ok. Então, ó, do lado da carne, que é o meu principal, tá bem seladinho. Dou uma seguradinha aqui, porque a cocção dela mesmo será ao forno. E aí, ó, vou selar os dois lados e vou... Você quer ela toda seladinha. Todos os lados. E aí, ó, eu vou trazer com a parte da carne para baixo. Perfeito. Na minha concepção, ela fica mais suculenta. E aí o tempo de cocção dela vai ser mesmo durante o forno. Vou desligar essa boca aqui de trás. A carninha para baixo. Carninha para baixo. Lá no nosso restaurante a gente prefere dessa forma. E aí, ó, a Sandra já deixou aqui em mãos. Preferencialmente a parte mais brilhante para baixo, para ela manter ali, né, ser refratária. E aí a gente vai levar ela por 3 horas aproximadamente. Já trouxe uma forno pronta. Baixo, 160. Forno baixo, 160, 180. Antes de você tirar, vamos mostrar isso? Vamos. Sandra, por favor, deixa Senhor lá. Jesus, eu não dou conta. A tábua inteira? Nossa, a tábua inteira ela é pesada mesmo. Então traga só, não dê conta. Vamos lá, aonde? Aqui na frente? Aqui pode ser, Traquinas? Aqui eu pode só ser? Abaixar aqui. Sandra, você fica de olho no purê pra mim aqui, pra gente o que a gente falou é isso daqui, olha. Tá vendo? Isso aqui a textura, tá vendo? Ela é uma semente presente na região. E ela é conhecida como cacheta ou pente de macaco. Ela é assim? Ela é fechadinha assim, exatamente. Ah, que belezinha. Essa aí eu acho que era exatamente o parzinho. Tá? Ela tem sementes dentro, a semente dela vem com um invólucro que sai voando, assim, ele é levinho. E aí, o hábito cultural é disso ser usado para dar o acabamento, dar essa lixa no queijo, né? Especialmente lá do sertão do Cantagalo. Então, a tradição, eu trabalho com maturação de queijo, o meu estilo de queijo é de casca mofada, como esse aqui que eu estou segurando. Sim. Entretanto, o hábito cultural da região é consumir queijo de casca lavada. Até por essa abundância de águas da mantiqueira. Então, diariamente ou dia sim, dia não, os produtores eles viram o queijo, mas eles pegam o queijo e lavam embaixo d'água, dando acabamento com isso, com a cacheta. Então é um hábito. Tem outras regiões do Brasil que usam outros itens, como sabugo de milho tostado, para você fazer isso. Sempre alguma coisa orgânica? Às vezes um ralador. Hoje em dia, as produções elas usam mais itens sintéticos, mas tradicionalmente... Assim. Era utilizado isso. O sabugo de milho era muito utilizado, outros lugares, outras buchas vegetais. Então isso é um aspecto cultural dessa região onde eu trabalho, porque onde eu tô há 20 anos. É uma lixa grossa. É uma lixa grossa. Se fizer muito assim, machuca. Ela é uma lixa grossa, então ela dá esse acabamento. Então é um aspecto cultural, dessa nossa região. E é a semente da árvore? É uma semente de uma trepadeira. É uma trepadeira que é encontrada nessa nossa região. Como chama? Cacheta ou pente de macaco. O nome científico eu não sei para te dizer. Na próxima vez eu vou trazer. Mas eu vou procurar no Google. Cacheta ou pente de macaco. Porque a semente é enorme. Ela é grandona, mas ela tem várias sementinhas dentro. Ela é um invólucro, mas ela tem várias sementinhas dentro. Mas é incrível, assim. É algo que... Incrível. Que a nossa cultura, né? O queijo veio com os europeus, né? Mas a gente adaptou foi para adaptando. A nossa e cada cultura. região, cada região foi encontrando sua identidade. Não dou conta de devolver. Não, a gente volta lá depois pra gente provar uns queijos da mantiqueira. É pesadona mesmo. Tudo é da mantiqueira? Esses aqui todos são da mantiqueira. Cada um de uma cidade diferente aqui. Espetáculo. Queijo premiado? Aqui se bem que ser premiado ou não ser premiado, tem Alagoa premiado. Aliás, o que eu vou usar aqui, a gente divulgou o parmesão, porque o Alagoa ele é bem parecido com o parmesão, mas o Alagoa, na verdade, é um queijo brasileiro artesanal. Então, o que eu vou usar aqui pode ser substituído por um parmesão, mas se a gente conseguir usar um queijo Alagoa ou um queijo de massa dura, né, mais salgadinho, nossa brasileiro, não precisa ser só da mantiqueira, a gente está fortalecendo essa nossa cultura local, a gente está valorizando produtores que representam. A gente já falou que ser premiado ou não, o que vale é o seu gosto. É premiado, para o Brasil é muito interessante, sim. Né? Mas a gente está num caminho muito feliz do artesanal brasileiro e dos produtores de queijo principalmente. Vou finalizar aqui nosso purê então pra gente
Sandra, dá uma subidinha no forno só pra gente finalizar a costelinha. Pode ser uns 180 aí que a gente comentou. Tá. Aqui já estava pronto, aguardando. Então, ó, vou finalizar o nosso purê. Vou provar antes de... Então, ó, uma pitadinha de sal generosa. Mas tem que ter essa consciência de que o queijo também vai agregar. Eu falei aí de meia xícara de queijo aproximadamente. Queijo ralado. Vou aumentar um pouquinho o fogo agora. E aí a gente vai ajustando a textura que a gente quer. Se quiser um pouquinho mais encorpado, a gente deixa. Se quiser um pouquinho mais alongado, um pouquinho mais liso. Lembrando que eu comentei, se quiser ele mais lisinho, quiser processar, tudo certo. quiser espremer totalmente esse nosso purê, aí fica a critério de quem está produzindo. E aí aqui a gente vai colocar aproximadamente meia xícara de creme de leite. Vou deixar para o final mesmo. Hoje eu trouxe justamente o creme de leite de caixinha, que eu sei que é o mais presente também. Sim. Então, ó, pus o nosso queijo, pus o nosso creme de leite para dar esse aveludado especial. E ficou, né? Bem aveludado. Ficou bem mesmo. aveludado. Dá uma subidinha no nosso fogo. Isso é na hora de servir, né, Vitor? Isso já na hora de servir. Tá e bom. aí, o último item que eu vou colocar, vou provar antes, mas vou colocar a manteiga antes de servir. O que eu não comentei, Regina, é que a gente levou a nossa costelinha 3 horas no forno. Isso. Depois de 3 horas a gente vai tirar o alumínio, vai virar ela com a carne para cima e vai pincelar esse nosso molho. E volta mais 20, 30 minutinhos no forno para dar uma gratinadinha, dar uma coloraçãozinha para esse nosso barbecue. Na mesma temperatura? Na mesma temperatura de Tá bom. 180, se quiser subir um pouquinho, né? Aí Tá. 180, 200 fica legal. Boa observação. Vou provar aqui o ponto do nosso... É porque ela fica vermelha, né? Toda vermelha. Vermelho. Acho que tá no ponto. Podemos finalizar já? Sim, senhor. Estamos no tempo? Estamos no tempo. Então vamos lá. 2 colheradas. Ah, Regina, e aí a Regina não, a Sandra. Aquele molho que estava pronto já, Sandra? 2 colheradas generosas, Essa manteiga tá da cor da mandioquinha. bem amarelinha, né? Gordurinha boa. E aí, ó, só o ponto de envolver aqui a nossa... Deixa eu trazer aqui. Eu trouxe um pronto aqui já no jeito. Só o tempo da gente envolver essa manteiga aqui e a gente já vai para nossa montagem. Perfeito. Deixei uma costelinha pronta no forno. Pode tirar, pode tirar. E aí já vou servir ela para vocês. Absurdo essa Eu manteiga. prefiro... Vocês são todos equipados aqui, mas eu sempre prefiro pano de prato. Ah, eu sei como é bem que- cuidadoso, bem sequinho. Ah, então Essa- espalha o barbecue por Espalhe toda o barbecue. ela. Essa aqui eu espalhei o barbecue por isso que toda ela fica ela. vermelhinha. E aí voltei no forno por meia horinha para ela Tá. dar esse craqueladinho e essa coloraçãozinha. Cheiroso. E aí aqui, Cheirinho de Campos Jordão. simples, ó. Então bem aveludadinho. Como eu falei, pode ser um pouco mais encorpado se a pessoa quiser, mas eu gosto ele bem aveludadinho, sim. Uma puxadinha. Já tá bem envolvente, mas eu vou dar mais uma colherada desse que eu trouxe pronto para ela vai já. por mais. Ó, bem lisinho, não sei qual câmera que tá pegando. Eles chegam, pode Eles ir. chegam aqui, Eles ó. chegam. Então tá bem Bem lisinho mesmo, ó. bem lisinho, ó. Uma coloração ótima, um aroma bem perfumado também. E aí a gente dá uma pincelada final no nosso prato. Não gosta de barbecue, faz 100, põe uma manteiga, né, Não gosta de Vitor? barbecue, faz 100. Quem não gosta de itens agridoces, Tá. faz 100, põe uma manteiga e finaliza a costelinha. Esse é o nosso prato de hoje. Parabéns. Simples. Parabéns. Espero que vocês apreciem. Delícia. A fumaça, né? Dá O perfume, perfume, perfume é. do defumado, aí ele chega, né? Nos encontramos à mesa, meu querido. Parabéns, viu? Um prazer. Leão Lobo. E vamos Tem história, hein, Leão Lobo? Nossa Tem Senhora. história, Leão Lobo. Lá no show de calouros. Hipnotizado no ar, ao vivo. Não, você não tem noção dos requintes, dos elementos que foram usados na hipnose. A Não gente foram vai ver. poucos. Não foram poucos. Bom apetite. Obrigado, Rei. Vamos começar pelo purezinho. Diga. Eu vou tirar um pouco da goiabada. Boa. Eu tava falando que eu tava preocupado com o leão, que eu sabia que quem tem alguma restrição, aí faz com a manteiga. Ó, purezinho rústico, como eu falei, Nossa, mas bem purezinho. aveludadinho. E ela despregando, ó. Ai, o certo, aquilo que a gente sempre fala, é finalizar comendo com as mãos, né? Essa costelinha. Tem comida que é assim, né, Essa Regina? Tem costelinha comida que é pede. propícia pra isso, né? E eu vou pedir pra você um pouquinho dessa saladinha. Sim, então que eu tô namorando. ia oferecer. Eu Salada trouxe hoje de aqui também pra pinhão. compor a mesa, ó, uma que é? salada de feijão fradinho com pinhão e pimenta biquinho. E se vocês quiserem provar, como sempre, trouxe os queijos, aí fica... Pode vir, não? Você alcança aí? Claro.
Leão, precisamos agradecer a Nancy. Finalmente conheci a Nancy. Tá encantada. Vocês aceitam feijão também? Sim, senhor. Uma colheradinha? A gente aceita. Por favor. Aceitamos. Pronto, vai. Maravilhosa. Nancy, amiga do Leão, que sempre assiste o programa, que nos Sempre dá manda recado. boas orientações. Eita, obrigada. Obrigado. Só que o seguinte, o pessoal vai querer saber como que faz essa saladinha. Então, aí passa agora a receita ou a gente marca outra data pra eu voltar aí? Salada simples, é o feijão, um pradinho cozido lentamente, aí a gente temperou com itens, né? Cebola, vinagre, o azeite e o pinhão que trouxe Que delícia, pra mantiquerizar o pinhão. Que traz esse aspecto local. Eu amo simples. pinhão, nossa. Mas se quiser, a gente faz a receita completa qualquer dia, só convidar que a gente... Da última vez acho que eu trouxe uma salada de feijão jalo. Hoje eu falei, vou variar, vou trazer um... E o pinhãozinho. Daqui a pouco começa a época de colheita. Eu ia perguntar. Começa já a cair, tem algumas pinhas que já é nessa época do ano, né? De março. Ai, que pra delícia frente de já salada. começa. Não é bom? Ficou boa? Delícia Já de pensa em salada. festa junina. Serei sincero. Passa o carnaval, já mira na festa junina. Exato. Você sabe que eu amo Receitinha festa boa. junina. E o que eu gosto da festa junina é o pinhão. Nossa, tua salada foi... Ainda bem, salada foi feita pra você. Receitinha boa, gostinho mesmo ali do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira. Tenho certeza que na sua casa você vai resgatar muitas memórias e muitos sabores. Extremamente saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Aê, viva o chefe, como diz a tia. Viva! Vou dar o Instagram do Vitor Pompeu, simples, Vitor com V de Vitória, Vitor.Pompeu, @VitorPompeu, que tá ali na região, né? Que tô ali na região. Alguns projetos diferentes estão. Em Gonçalves eu tenho um restaurante, que é o Restaurante Sauá. E aí, da última vez, acho que eu esqueci de compartilhar com vocês, a gente produziu esse ano uma websérie que chamou O Queijo e a Mantiqueira. O arroba dela é @eamantiqueira. E também convido todo mundo, a gente fez 5 episódios. Cada episódio, um queijeiro contando a sua história de vida, contando um pouquinho dos desafios, do que está na rotina. Locais. Da Mantiqueira, locais. Legal. Então depois, quem quiser procurar no YouTube, é O Queijo e a Mantiqueira. Tá. E a gente procura Ideia sempre boa. Queijo e conhecer e mantiqueira. valorizar o que a gente tem no nosso entorno. Maravilha. Acho que é isso que fortalece a nossa região e nos diferencia, né? Como Produtor brasileiros. dali, né? Produtores dali. Vou provar um queijo. Qual você sugere? Vamos de Alagoa, que a gente usou na nossa que receita. você falou. Que ele é mais salgadinho. É um Chama queijo Alagoa? Alagoa. É uma cidade lá do lado leste da Mantiqueira. Ah, é? Não Esse é sabia. produzido pelo Inacinho e a sua filha Giovana. É inclusive o 5º Nome episódio. do produtor, Inacinho e Inacinho. Giovana? Porque ele era neto do Inação. Então Come tudo, né? Pode comer tudo. Ele é um queijo de casca mofada, é o que a gente, no nosso projeto de maturação, que é o Casarão Queijos, a gente procura essa identidade de queijos, valorizando esse aspecto da casca mofada. O Casarão Queijo está lá em São Bento. Nossa, E a gente, ele tem esse aspecto, né? Bem salgadinho, mas ele é bem amanteigado na boca. Vocês aceitam também um pedacinho? Vai provar? Eu aceito. Lá de São Bento de Sapucaí. Esse produzido em Alagoa e maturado em São Bento de Sapucaí. No nosso quintal, basicamente. Leão, você participou dessa pauta sobre hipnose há 30 anos atrás. 30 Você contou, ele falou rapidamente na mesa. Foi gravado de manhã, foi ao ar à noite. Aí. Eu só acreditei porque a El que falou que foi verdade e depois à noite eu vi. Mas por quê? Porque é surreal o que aconteceu comigo. Eu fiquei com a cabeça na ponta de uma cadeira e os pés na outra ponta, Sem apoio embaixo? sem nada embaixo. Como se eu fosse um pedaço de pau. Vocês vão A ver. gente vai ver o vídeo. A gente vai ver esse vídeo e depois... Você acredita em hipnose e tal? Tá vendo? Nunca fiz, mas tenho curiosidade, tenho vontade.